Você já se perguntou se os dinossauros aparecem na Bíblia? Afinal, se eles realmente existiram, e há fósseis em todo o mundo, por que não encontramos a palavra dinossauro nas Escrituras? Será que a Bíblia ignora esses gigantes do passado? Ou será que eles foram descritos de uma forma diferente, com outros nomes? Olá, eu sou o pastor Antônio Rocha. E eu sou a diaconisa Maria Salete Portela. Hoje vamos mergulhar nesse mistério à luz da Palavra de Deus, com uma abordagem fiel, bíblica e conservadora, buscando entender o que a Bíblia realmente diz sobre essas criaturas impressionantes. E você pode se surpreender. Se este conteúdo é interessante para você, por favor curta este vídeo, inscreva-se no nosso canal, comente à vontade e nos ajude a criar cada vez mais conteúdos relevantes sobre a Palavra de Deus. A Bíblia não usa a palavra dinossauro. A palavra dinossauro só foi cunhada em 1841 por Richard Owen, muito tempo depois que a Bíblia já estava completa. Isso explica por que essa palavra não aparece nas Escrituras. Porém, isso não significa ausência de referência. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, com o vocabulário da época. Então, em vez de um dinossauro, encontramos termos como Tannin, traduzido em várias versões como dragão, monstro marinho ou serpente. Essa palavra aparece dezenas de vezes, e em alguns contextos indica criaturas reais e temíveis, muitas vezes ligadas ao juízo de Deus ou à criação. O ponto central é: a Bíblia não ignora os grandes répteis. Ela apenas os descreve com os nomes disponíveis na linguagem da época, e com propósito teológico claro, revelar a glória e o poder do Criador. 2. Behemoth, o gigante herbívoro, Jó 40 versículos 15 ao 24. Eis aqui o Behemoth, que fiz contigo, come erva como boi, move a sua cauda como cedro. Jó 40 versículos 15 ao 17. A palavra Behemoth é o plural de Behema, que significa animal grande ou besta. O uso do plural aqui é intensificativo, ou seja, indica uma criatura colossal, a maior de todas. E o que chama mais atenção é a frase, que fiz contigo, que significa que criei junto contigo. Isso indica que Deus criou o Behemoth e o homem no mesmo período, Gênesis 1 versículos 24 ao 27, no sexto dia da criação. A descrição do Behemoth não se encaixa em animais atuais como hipopótamo ou elefante, como algumas traduções da Bíblia mencionam, principalmente por causa da cauda como cedro, uma árvore enorme, símbolo de força e majestade em toda a Bíblia. Tudo aponta para uma criatura extinta de grande porte, como os dinossauros saurópodes, que se encaixam com perfeição nessa descrição. 3. Leviatã, o monstro que cospe fogo? Jó capítulo 41. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. O seu sopro faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. Jó 41 versículos 19 ao 21. A palavra hebraica Leviatã aparece várias vezes na Bíblia e sempre associada a uma criatura aquática poderosa e temível. Em Jó 41, Deus dedica um capítulo inteiro para descrever essa criatura de forma real, física e detalhada. Ela é forte e impossível de domar, versículos 1 ao 9. Com escamas impenetráveis, versículos 15 ao 17. E com algum tipo de exalação flamejante, que gera fogo e fumaça, versículos 19 ao 21. Embora muitos tentem explicar como sendo um crocodilo, a descrição bíblica vai muito além de qualquer animal vivo conhecido. O detalhe do fogo pode indicar um mecanismo biológico perdido, não muito diferente do que vemos no besouro bombardeiro, que solta jatos químicos quentes como forma de defesa. Leviatã aparece também em Salmo 104 e 26, como parte da criação marítima. Isaías 27:1, como figura escatológica do juízo de Deus sobre o mal. Ou seja, ele é tanto um ser literal quanto símbolo do poder e juízo divino. 4. Dragões em outras partes da Bíblia. O termo hebraico Tannin aparece em textos como Gênesis 1 e 21, Deus criou os grandes monstros marinhos Taninim. Isaías 27:1, o dragão que está no mar. Salmos 74 e 13, esmagaste as cabeças dos dragões nas águas. Jeremias 51 e 34, devorou-me como um dragão.
Esse termo pode indicar criaturas marinhas gigantescas, répteis, serpentes ou dragões. Em muitos desses contextos, o Tannin não é simbólico, é um animal literal, poderoso e que impõe medo. A tradição antiga não via dragões como criaturas de fantasia, mas como animais reais, embora raros. É possível que os dragões bíblicos fossem dinossauros marinhos, répteis extintos ou criaturas ainda não identificadas pela ciência moderna. A arqueologia e a paleontologia continuam descobrindo fósseis que mostram formas de vida surpreendentes. 5. Dinossauros no momento da criação? Gênesis 1 versículos 24 e 25. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras. E criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1 versículos 24 ao 27. Deus criou os animais terrestres e o homem no sexto dia. Se os dinossauros eram criaturas terrestres, o que os fósseis confirmam, então foram criados nesse mesmo dia, junto com Adão e Eva. O texto usa a palavra hebraica shaya para animais viventes, uma categoria ampla que inclui grandes bestas, como provavelmente os dinossauros. E o termo bestas feras também aparece, reforçando ainda mais. Esse entendimento entra em choque com a narrativa evolucionista, mas harmoniza perfeitamente com a cosmovisão bíblica criacionista, na qual a morte e a extinção vieram após o pecado, Romanos 5 e 12, e não antes. Mas afinal, o que é cosmovisão bíblica criacionista? Vamos explicar de forma simples, sem complicação. E se você quiser se aprofundar mais no assunto, existem diversos sites e canais sérios que tratam o tema com profundidade. Mas, em resumo, cosmovisão bíblica criacionista é a maneira de enxergar e interpretar o mundo tendo a Bíblia como verdade absoluta, e crendo que Deus é o Criador de todas as coisas, como está claramente revelado, especialmente no livro de Gênesis. 6. O dilúvio e a extinção dos dinossauros, Gênesis capítulos 6 ao 9. O relato do dilúvio global em Gênesis deixa claro que todos os animais terrestres que respiravam pelas narinas foram levados para a arca. De tudo que tem fôlego de vida, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, Gênesis 6 e 19 e também Gênesis 7 e 15. Isso incluiria, logicamente, dinossauros terrestres, talvez em versões juvenis ou menores, para ocupar menos espaço e facilitar o cuidado. A Arca de Noé, com cerca de 135 metros de comprimento, comportava perfeitamente uma variedade de animais, como já demonstrado por estudos criacionistas. Após o dilúvio, o mundo era radicalmente diferente: clima, vegetação, relevo e até oxigenação. Essas condições, somadas à caça e à escassez de alimentos, podem ter levado os dinossauros à extinção gradual. Essa é uma explicação que harmoniza a ciência observacional com o relato bíblico literal, sem precisar recorrer a milhões de anos ou teorias evolucionistas. Mas o que significam esses termos? A ciência observacional analisa evidências visíveis e testáveis hoje, mostra que, com base nas medidas bíblicas da arca, seria perfeitamente possível acomodar dinossauros de pequeno a médio porte, ou até filhotes. Isso faria sentido, já que animais mais jovens ocupam menos espaço e consomem menos recursos. Já as teorias evolucionistas buscam explicar a origem e o desenvolvimento da vida sem considerar Deus ou o relato bíblico. Elas propõem que tudo surgiu por meio de processos naturais lentos e aleatórios, ao longo de bilhões de anos, em contraste com a visão criacionista baseada na Bíblia. 7. A Bíblia é suficiente, mesmo sem a palavra dinossauro. A ausência da palavra dinossauro não diminui a autoridade, suficiência e veracidade das Escrituras. A Bíblia não pretende ser um manual de biologia, mas sempre que fala sobre o mundo físico, fala com precisão e integridade. É impressionante como criaturas descritas há mais de 3.000 anos batem com características fósseis descobertas somente nos últimos 2 séculos. Em 2 Timóteo 3:16 lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus. Se é toda inspirada, então cada criatura descrita ali, do pardal ao behemote, foi registrada com propósito. E elas apontam para o poder, a criatividade e a glória do Deus Criador. Conclusão: a Bíblia não precisa da palavra dinossauro para ser verdadeira. Na realidade, ela nos apresenta criaturas maravilhosas e espantosas, com detalhes que desafiam até os mais céticos. Ao observarmos as descrições do Behemoth, do Leviatã e dos dragões bíblicos, percebemos que o Deus da Bíblia é também o Deus dos dinossauros.
Ele os criou, os sustentou, e quando necessário, os removeu do palco da história. Eles são mais um testemunho da glória de Deus, e a pergunta agora é: você está preparado para conhecer e confiar nesse Criador poderoso? E se esse conteúdo te edificou, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Isso nos incentiva a continuar produzindo estudos como este, sempre com base na Palavra de Deus.